Alô amigo, alô amiga, com que prazer, iniciando mais esta sexta-feira, fim de semana chegando, e olha, a previsão é de que vai haver uma mudança de tempo. A previsão da meteorologia é que hoje começa com o céu com algumas poucas nuvens, sol, mas que ao longo do dia vai haver uma mudança e é provável que a gente tenha no fim de semana, um fim de semana chuvoso aqui no Rio de Janeiro. Logo na abertura, para não esquecer, quero mandar um abraço para o Marco. Alô, Marco Silva, lá nos Estados Unidos. Eu estava conversando com ele há pouco pelo Zap. Depois do programa a gente tem até mais tempo para conversar, né, Marco? Então foi pouca troca de informação, mas ele dizendo que foi aprovado e que Austin, no Texas, ali onde ele mora, vai ter também um estádio de futebol. Que bacana, tomara que seja muito legal. Lá eles chamam o futebol de soccer, né? Aqui no Brasil, houve um juiz aí que determinou que o Maraca saísse da administração particular e voltasse para a administração do Estado. Mas o que eu pergunto é o seguinte, vai voltar para o Estado não está conseguindo pagar direito os seus funcionários, vai cuidar do Maracanã? A administração, tem uns juízes que eu não sei o que tem na cabeça. É aquela história de que de cabeça de juiz e de bunda de neném, a gente não sabe o que vai sair, né? Às vezes, não é sempre não. Mas é um negócio louco, né? Porque hoje o estado do Maracanã, aquele gramado é uma vergonha, cheio de buracos, cheio de areia e está sendo administrado pela empresa particular. Quer dizer, imagine se for para o estado. É um negócio louco. Se você tiver garantia, a gente está aqui numa dúvida atroz, não é? Graças a Deus que não é uma dúvida atrás, mas é uma dúvida atroz. Então a dúvida é o seguinte, será que o cara eleito, qualquer que seja ele, eu acho os candidatos, meu Deus do céu, notadamente para a governança do Estado, né? A gente tem que fazer uma prece na hora lá da prece de cartas, pedir a Deus que intervenha, não é? E que aquele que for eleito, pelo menos dê uns 30%, 40% a mais de neurônios na cabeça e principalmente para não fazer dívida maluca, para não fazer obra para tudo quanto é lado e depois sai e deixa na mão do outro que por sinal já tinha participado da outra administração que roubou tudo. Aliás, por falar em roubar tudo, foi vendida a mansão do Sérgio Cabral, dedicado para ele, porque o Estado não foi, né? Então a mansão que vale 8 milhões em Mangaratiba foi vendida por 6 milhões e 400 mil. Tá aparecendo novela da Globo, porque o cidadão foi lá, não, quem comprou não aparece. Foi um representante, como bateram o martelo, venderam também alguns relógios, né, em torno de, parece que 25 mil, 24 mil cada um. No final da história, o Estado brasileiro repatriou, entre aspas, claro, em torno de 20 a 30 milhões de reais, que vão voltar para o erário. Eu acho que é isso mesmo, já que roubaram tudo, já que fizeram essa lambança, que coisa triste, né? Eu estava vendo aquilo e pensando, meu Deus do céu, o cara chega a uma posição política que é de honorabilidade, né? Tá até o filho dele agora tentando se reeleger, e evidentemente o filho não tem nada a ver com o pai, mas é uma pecha, né? É um peso extraordinário em cima, né? Então aquela história, o cara teve tudo na mão, o cara foi senador, tô falando do Sérgio Cabral, foi governador, olha aí, condenado a 180 anos e pode ter mais. É muito complicado. O Hospital Sírio-Libanês, gente, desabou o teto lá da laje, a laje lá de cima. Eu fico muito triste, aqui na São Francisco Xavier, hoje é um hospital desativado, onde nasceu o meu filho, o Bruno, e desabou e matou um e outros 6 estão feridos. E a Defesa Civil chegou lá e descobriu que estavam fazendo uma obra e que não tinha a devida autorização. O Badim nega que é obra, o Badim disse que os caras estavam lá apenas retirando problemas, entulhos e tal. Mas, na verdade, houve um desabamento, houve uma morte e tem que ser apurado. É lamentável, ainda bem que o hospital estava desativado e foi só na parte de cima, ali onde seria o último andar. Mas é complicado, precisa saber se não
danificou o resto. Hoje, 6 meses da morte de Marielle, a vereadora, sem solução. Independentemente da coloração política, não é? Eu não faço parte desse partido de qualquer maneira, mas há aqueles que fazem, e como todo partido político não pode ser demonizado, né? Tem os bons e os maus. Alguns têm mais maus do que bons, né? Então, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para o Estado brasileiro, uma vergonha, mais particularmente para a Polícia do Rio, porque fizeram um estardalhaço, vocês se lembram? Fizeram aquela reconstituição do crime, fecharam um lado da rua, fecharam o outro lado, e a televisão conseguiu botar uma câmera, que a TV Globo é um negócio impressionante, a TV Globo consegue tudo, as outras não conseguem nada, mas ela, sei lá qual é a participação, mas ela estava lá e pá, deram um tiro, foi uma metralhadora, né? E na verdade não foi nem metralhadora, foi realmente um tipo de como é que se diz, de pistola que dispara vários tiros ao mesmo tempo. Bom, tá tudo bem, agora vai. Só que esse agora vai já tem 3 meses. Então a gente fica muito preocupado, porque quando se trata de uma pessoa pública, que se tem uma divulgação muito grande, a gente já vê que há essa dificuldade e a gente fica até se perguntando se de repente o assunto morreu. Aliás, a Anistia Internacional está perguntando isso também. Agora, por outro lado, e se for um de nós? Como é que fica? Essa é que é a pergunta. Se for uma pessoa anônima que eventualmente seja abatida a tiro, e lamentavelmente mostra até aqui a não competência, para ser gentil, é diferente de incompetência, é a mesma coisa, mas fica uma forma mais branda de dizer, não descobriram até aqui e não é possível. Vão passar mais 6 meses para saber quem é que cometeu aquele assassinato? Essa é a pergunta. Bem, o Bolsonaro operou de emergência porque havia uma colagem de intestino, é isso, doutor? É isso mesmo, uma colagem de bridas, né? Então, o nosso Cícero Munhoz pode dizer melhor. Bom dia, doutor Cícero, cardiologista, diretor do Hospital Alemão do Amparo. O que houve, afinal? Na verdade, as cirurgias abdominais, né, e principalmente essas que envolvem o intestino, o que acontece? Quando você faz o fechamento, e nele o quadro foi grave, embora houvesse aqueles fake todos, foi uma encenação, né? Certo. Uma coisa tem muito lamentável, fake, né? O caso foi grave, o que aconteceu? Na sutura, na rafia, muitas vezes o intestino naquela área, ele forma uma estenose. Sei, o encolhimento seria isso. Exatamente, ele encolhe porque aquela área ela fica realmente traumatizada. Traumatizada e edemaciada, né? Ela fica inchada. Sei. E aquilo ali forma muitas vezes aquelas traves de fibrose, que a gente chama de brida. E ela vai envolvendo e simplesmente ela interrompe o trânsito. Olha só. Foi o que aconteceu com ele. Aí teve de emergência que abriu. A pressão dentro do próprio intestino, e uma outra área que também tinha uma rafia, ela rompeu. Agora, e formou então uma fístula. Agora, um líquido de dentro do intestino começou a cair para cá. Agora pergunta, que ele está colostomizado. Está colostomizado. Né? Tem aquela bolsazinha para sair as fezes e os gases. Né? Ele vai ter que se submeter a uma outra depois para refazer o tráfego do intestino? Primeiramente, não, essa não foi para isso. Não, essa não. Essa foi do intestino delgado. Sei. Essa que foi a bolsa é do intestino grosso. É do colo. Entendi. E por que essa bolsa foi colocada? Muita gente pergunta, mas por que não pegou as duas partes do intestino e simplesmente suturou o intestino fino, né? O intestino delgado? É diferente. O intestino delgado, ele lida com substâncias não contaminantes. Ou menos contaminantes. Então dá para você fazer a sutura simplesmente fechando a área que foi traumatizada. O intestino grosso não, ele é uma área potencialmente contaminada. É onde tem mais fezes. O intestino fino, o intestino delgado, ele não passa fezes. As fezes vão se formar ainda. No intestino grosso. Os digestivos que estão passando, que quando chegam, aí sim no intestino grosso, tem 3 partes, tem o colo ascendente, o colo transverso e o colo descendente até chegar... Que já é o de saída, né? Que é o de saída. Então, toda essa área é uma área contaminada. Se você pega um rompimento, como teve, que houve um rompimento e eles tiraram um pedaço, 10 centímetros foi retirado.
Se eu pego isso e emendo de novo, seguramente aquilo ali vai dar uma infecção na área que foi suturada e vai dar a decência da sutura. Aquilo vai se desfazer, vai fazer uma peritonite. E aí pode ser perigo então, o que se faz? Se fecha essa área depois, e essa área aqui do cólon transverso é colocada na parede abdominal. Aí os gases e as fezes são eliminados naquela área ali. Você pode fazer curativo, pode, vamos dizer, prever uma infecção. Você fecha aquilo ali dentro, seguramente vai haver infecção. Vai ter um problema mais sério. No futuro, o que vai ser feito? Depois que aquela área tiver cicatrizado, todo o problema abdominal resolvido, vai se fazer uma preparação, uma esterilização daquela área para então promover a reconexão das duas partes que ficaram separadas. Aí para voltar a ser normal. A normalidade. O prazo de fazer isso é entre 2 e 3 meses. 2 e 3 meses. É o que deve estar programado para ele. Muito bem. Tivemos então uma explicação clínica, né, do Dr. Cícero Munhoz, que mais uma vez está aqui conosco, sempre às sextas-feiras. É uma grande alegria para nós, porque é para rimar com Munhoz. Eu tenho aqui o Mário Cordeiro, nosso querido Eros Mário Cordeiro, produtor cultural, né? É a figura que se dá muito bem com os artistas, ele próprio é um artista às vezes. Sempre. Bom dia, Eros. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo. Bom dia, espectadores. E está perto dessas ilustres pessoas aqui, como o Dr. Cícero Munhoz, Manuel Dionísio, você conduzindo a Samira, o Fraga Joana, meu coração. O melhor do que tudo, bem protegido aqui. É verdade. Foi uma aula, né? Foi. Não, é importante para a gente entender, né? E isso foi realmente muito importante. Aliás, um detalhe é que o vice do Bolsonaro, sim, né? O general Mourão fez uma proposta ontem que não foi admitida. A proposta é que ele participasse dos debates, mas em contrapartida não é possível, porque a legislação eleitoral não permite esse tipo de coisa. O vice ainda não é vice oficialmente, ele é vice da candidatura. Mais uma injustiça da nossa justiça. Porque ele não está ali, ele não pediu isso por um motivo torpe, nem porque o candidato principal tem um problema qualquer que não tem justificativo. O problema foi um problema provocado de saúde. É verdade. Me diga uma coisa, me perdoe entrar nisso, se ele foi proibido, por que o Lula, que é um condenado, criminoso, condenado, não é? E aparece toda hora na televisão incentivando a campanha do PT? A verdade é o seguinte, isso? Outro dia alguém falou uma coisa aqui comigo que tem uma grande percepção da tal da Constituição brasileira. Ela tem tantas coisas que ela permite a um advogado hábil sair pela tangente. Então, se você observar o que acontece, a história do Lula, ele não fala que é presidente, ele fala que foi impedido. E hoje em dia eu estava pensando, como é que gravam isso, né? Porque hoje é através do celular. Os caras vão visitar lá, gravam e botam. Quer dizer, é um negócio. Agora, ele pode talvez entrar, imagino deva entrar, nas propagandas. E também é um outro negócio que eu acho absurdo, independentemente do Bolsonaro não ser o meu candidato, não é? Mas, de qualquer maneira, que se for eleito, quem quer que seja eleito, que faça um bom governo, pelo menos é o que eu espero, né? Mas é preciso que precisaria que houvesse como é que chama, uma coisa igual para todos no horário eleitoral. Então a gente está falando do Bolsonaro, tem 8 segundos. Quer dizer, 8 segundos, meu Deus do céu. O outro tem 6 minutos, porque teve. É um negócio louco, né? Quer dizer, então, e tem uns que entram, tem um cara que entra, então, não sei se você já viu, um deputado estadual entra e fala assim. Dá uma risada e acabou. E acabou. Quer dizer, eu não acredito que vá ser eleito pela risada, mas. É um circo, né? Eu acho até que é um programa de humor, né? De humor. Programa de humor. Só que eu não acho graça nenhuma neles. Eu desligo. Não é para achar muito. No rádio é terrível. Na televisão você ainda fica olhando para as figuras, né? Uma mulher usa peruca, a outra fez botox no lábio, né? O outro força! Meu Deus do céu. Glória a Deus, né? Mas vamos lá. O nosso dedicadíssimo mestre Manel Dionísio, Manel
Você vai fazer um trabalho na Mangueira, é isso mesmo? Bom dia, Manel. Bom dia, Fernando. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para o doutor Munhoz. Eu não entendo nada de medicina, mas... Então tudo bem, eu sou agente dele, viu? Tem que conversar comigo antes para te responder. Disciplinado. E depois dessa explicação que o senhor deu aí, entendi, porque quando aconteceu isso, disse, não foi nada, não, foi uma coisinha superficial. Não foi não, né? Não foi não, né? O negócio foi sério. O senhor falando isso tudo que está aí, afinal de contas, quem mentiu foi a TV Globo ou as pessoas que escreveram aquilo ali? Mestre Manuel, o que aconteceu não foi grave, não foi gravíssimo. Do ponto de vista, não estou falando, não estou entrando em política. Sim. Estou falando do ponto de vista médico. E não sei se alguém, eu acho que foi veiculado isso, mas não foi tão veiculado. Teve um rapaz que talvez tenha sido responsável por salvar a vida dele. Foi um rapaz que estava com uma camiseta e ele um PM que estava de folga. Isso, ele fez quase que um ato involuntário. Quando ele viu aquela mão, ele enfiou a mão aqui na camisa dele e segurou. Não foi suficiente para impedir, mas foi suficiente para duas coisas. Primeiro, para descer o ponto do punhal, né, da faca. Se não ia para o coração, se não ia exatamente no tórax, aí não tinha jeito. Seria fatal. E segundo, o impacto foi menor. Se aquela lâmina de 25 centímetros entra toda, ele não tinha chance de sobrevivência. Não pelo intestino, mas pela aorta. A aorta é um vaso de um calibre que, se for rompido, você tem no máximo 5 minutos de vida, se muito. Doutor Munhoz, e não teria tempo para atender. Hoje ele está na UTI, né? Hoje ele está na UTI. Ele corre ainda risco de morte? O risco dele ainda é um risco principalmente de infecção. Eu diria que ele ainda é um paciente grave, mas estabilizado. Então a perspectiva dele é boa. É boa. Mas a gente não pode, a vigilância dele tem que ser realmente constante até passar esse período. Essa fase maior. E essa coisa de abrir de novo no mesmo talho, digamos assim, não há problema que foi nenhum. feito. Não há problema. Não há problema nenhum. Que quando há o fechamento, eles refazem os pontos de contato nos mesmos locais. Isso, até para não haver dificuldade de cicatrização e até possivelmente uma hérnia incisional, que a gente chama, né? Quando não há uma perfeita fibrose, cicatrização da área, pode se formar chamadas hérnias. Porque essa recuperação, como disse o amigo, é demorada, né? 2 a 3 meses. Eu diria para você que chance de campanha ele não tem nenhuma. Não tem. Por isso que eu acho injusto que se negue ao vice dele uma possibilidade de igualar, porque que é diferente. Até porque o vice dele não tem o carisma que ele tem, não tem o apelo político dele. Mas de qualquer maneira seria minimamente, né, decente. Quer dizer, se a justiça permitisse. Quer dizer, realmente foi para matar, né? Não, foi para matar. E não foi um ato isolado. Tem que saber de onde partiu. Tem que saber direitinho. Porque uma pessoa desempregada, que anda para cima e para baixo de avião, que tem uma conta num hotel pago, em dinheiro, que nem morava lá, né? Tem um laptop, 4 celulares, Quer dizer... que não sei se repararam, mas ele não falou na primeira pessoa, quando ele deu. Aí, então nós... Aí depois disse que foi Deus. Nós, ele falou o quê? Ele, Deus? Eu acho que tem mais... É claro, me diga uma coisa, a imprensa toda em geral aí bombardearam quem matou Marielle, quem matou também, quero saber. Mas quem mandou matar o Bolsonaro? Mas entendo que as duas coisas são... As duas coisas... Eu bati agora mesmo, na abertura do programa. E acontece o seguinte, as duas coisas são graves. Sendo que a gravidade maior se foi com relação a Marielle, independentemente de cor política, que matou a mulher. Como se gosta muito de falar aí. Então, mas você sabe o que acontece? Tem gente que diz assim, não deve procurar porque tem uma
uma posição política de contrária, digamos. Mas não é isso. O problema é uma pessoa, fosse quem fosse, que está dentro de um carro, que é agredida de fora, morta de uma forma covarde e que tem que ser apurado. Da mesma forma que tem que ser apurado se houver mandantes, e deve haver, imagino que deva haver mandantes no caso do Bolsonaro, que quase tirou a vida do Bolsonaro. E que é um ser humano, independentemente da coloração política, de você ter simpatia ou não ter, porque está havendo um negócio muito grave, que é a polarização. Não é? O cara é do PT, é FDP. Não é. Não é. Pode até. Eu não sou petista, até gozado que alguém mandou aqui, você vai votar nessa governadora? Não. Eu não sou petista, nunca fui. Agora, é aquela história, a gente não pode generalizar. Não, absolutamente não. Porque a gente não sabe o que vem por aí. Não é verdade? É verdade, é. Nem que este ou aquele vai solucionar, porque fala-se assim, é muito engraçado, você tem que votar bem pensado. Você tem que votar, né? Agora, o bem pensado, você não pode prever o futuro. Né? Você pode votar como muitos votaram no Lula no primeiro governo, e o primeiro governo foi muito bom, diga-se de passagem, e o segundo governo votaram pensando que ia ser bom de novo, foi um desastre. Como o Fernando Henrique também, né? Cá pra nós. Fernando Henrique também. Primeiro governo, um desastroso que sobe a cabeça, né? De repente, a gente volta já, o assunto está muito bom. Vamos àquele momento da oração para ver se Deus abençoa aí os nossos pensamentos, de maneira que a gente tenha. Calma a cabeça. E que possa sugerir. Olha, eu não sei se o doutor Munhoz viu, não sei se o Eros viu com certeza, e eu mostrei aqui para o nosso dedicado e querido Manel Dionísio. Então mostrei o seguinte, olha, nós estamos, se a gente pesquisar o programa no YouTube, no Google, né? Você bota lá, programa Fernando Sérgio, ontem dava 25 milhões de procuras. E no YouTube dava em torno de 29 milhões e meio, mais ou menos. Bom, isso não é só nosso, a bem da verdade. Não é? Porque se pesquisar, por exemplo, o programa Fernando Sérgio, lá na 15ª página vai aparecer programa, vai aparecer só Fernando, vai aparecer só Sérgio. Mas as primeiras páginas todas são nossas, na certeza de que a maior relevância tem sido do programa. Então a gente fica muito feliz. Para nós todos, para nós todos. Vamos ao momento da oração, gente, daqui a pouco a gente volta. Vamos todos rezar a prece juntas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão,
Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, vocês viram que ele está participando aí, né? Ele está participando com os latidinhos dele. Esse é um bebezinho de 10 meses, esse aqui é o Todinho, o mascote do programa. E ele está querendo brincar aqui embaixo, né? Está como toda criança, está querendo brincar. É muito bom. E de uma certa forma, ele mata a saudade que a gente tem da Lili, que foi a cadelinha que o Dr. Munhoz pegou aqui. Todos acho que pegaram, né? E ficou 15 anos com a gente, depois o Papai do Céu levou. Mas de qualquer maneira, aí está o Todinho, agora ele está na boca com um brinquedinho dele, que é isso que ele quer. Se houver algum latido, é uma forma de participação canina que nós temos aqui. Mas o Manel Dionísio queria fazer uma pergunta, né, Manel? Não, eu vou retomar, porque quando eu digo que eu não gosto de fazer política, que eu não gosto de política, eu já estou fazendo política. Claro. Exatamente. Política com K em grego é vida. Essa pessoa que não me conhece, eu também não conheço, mas não gosto da maneira que ele fala quando ele fala na televisão. Quem é? O Bolsonaro. Sei. Mas eu não queria que acontecesse o que aconteceu com ele. Claro. Trata-se de ser humano. Claro. Mas eu ouvi alguma coisa aí, eu não gosto de ouvir também negócio de horário político, mas me disseram, não, ouça, veja e não deixe de votar. Isso eu não vou deixar de votar, porque se eu não votar, eu não posso cobrar. Claro, claro. Quando eu puder votar, eu vou votar. Mas eu ouvi alguma coisa que ele falou numa campanha aí, discutiu com uma menina, desfez de uma outra. Eu não sabia nada disso. Quando eu comecei a ouvir, tudo bem. Então já entendi porque tem pessoas que não gostam do Bolsonaro pela forma que ele é muito agressivo. Mas mesmo assim, eu acho que com aquela segurança toda que ele tem ali do lado dele, aconteceu um negócio desse com ele? Não, eu acho que houve falha da segurança. Eu acho que houve. Eu garantia 13 policiais federais. 13 não, 21. Não, 21 agora. Agora serão 21. Eram só 13 ali, mas 13 se faz um entorno. É verdade que ele se expôs muito. Mas eu vi um comentário. Mas que falhou. Não era esse esperto de segurança que disse que a segurança dele não falhou. Não. Para mim falhou. Eu não sou expert de segurança, mas meu Deus do céu, você tem 13 pessoas à sua volta, você faz um círculo ou faz 2 círculos e você tem a possibilidade de olhar qualquer coisa suspeita. O que é isso? Para você ter uma ideia, o cara que evitou a morte, como bem disse o Dr. Munhoz, do Bolsonaro, foi um homem que estava de folga. Foi um PM, garoto de 25 anos, de camisa regata, que estava de folga, que percebeu o movimento e aliviou. Aí veio o major, comandante da PM de Juiz de Fora, comemorar no programa do Datena, dizendo que a PM atuou de uma maneira, prontamente prendeu. Mas o cara não tinha para onde fugir, o cara estava no meio da multidão. Não, vou te dizer mais, prendeu. Não sei se vocês notaram a sequência da imagem, esse mesmo cara que segurou o braço, ele enfiou a mão aqui no colarinho da camisa ali. E era o cara que estava de folga. Exatamente. Quer dizer, entende? Então o que eu acho é o seguinte, quer dizer, meu Deus do céu, se há um candidato a presidente da República e ele vai se misturar com o povo, a segurança tem que estar ali colado. Aí, mesmo que o profissional de segurança tenha dito isso, eu me reservo o direito de achar, não sendo profissional de segurança, de que houve falha.
e que prejudicou a candidatura dele mais do que... Porque tem gente que fala assim, ah não, ele vai ter. Não teve o aumento que era esperado, e o detalhe é o seguinte, agora como é que fica? Porque aquela história, mesmo aquele que é apaixonado, eu acho que o apaixonado a gente tem que tirar de um lado e de outro. Claro. Né? O radical de esquerda, o radical de direita, sai fora. Agora, se você tem uma inteligência normal e você é simpático, digamos assim, ao Bolsonaro, aí você vai pensar duas vezes. Você vai pensar o seguinte, bom, digamos, tem competência, mas será que vai ter saúde para poder desenvolver, para poder segurar um país desse tamanho com os problemas que tem? É uma dúvida cometida por um ato insano desse, que todos nós condenamos. Mas o meu desejo é que Deus ajude. Não, que ele recupere. E acho mais, se chegar a ser eleito, que faça um belo governo, porque nós todos estamos precisando. Qualquer que for eleito aqui, a gente precisa, é isso que eu falo, eu sou parlamentarista, sabe? O parlamento, se fosse, tem um presidente de honra que nem Portugal, né? O presidente, ninguém mexe com o presidente, mas o primeiro-ministro que governa, se fizer ele em 3, 4 meses está fora. O problema é que nós vamos eleger uma pessoa para 4 anos e vamos ter que aguenta coração 4 anos. Então, o grande problema, até respondendo em parte isso que o mestre Manuel colocou, e eu acho que ele tem razão, é a maneira suja que se faz política no Brasil. Eu não estou defendendo. É verdade. Ninguém, não é verdade. Veja só. Não defendo, mas eu acho que eu vou apenas constatar uma realidade. O Bolsonaro, eu também tenho algumas críticas à maneira dele agir, mas uma coisa a gente não pode negar. Dessa turma que está aí, do ponto de vista moral, é um dos poucos que pode acusar os outros. E ele não tem feito, nem a campanha dele tem feito. Mas isso. eu separaria 4. Eu separaria 4. Eu acho que chance de ganhar. Os 4 que podem ganhar, tanto se vasculhou e não tem problema natural do Bolsonaro, não tem do Ciro, não tem da Marina. Tem. Não, há alguns problemas sérios que ainda vão vir à tona. O pessoal está segurando. Mas será? Quem ganha? Vamos fazer uma especulação. Fernando, eu vou dar um testemunho aqui. Sei. A gente estava falando até. Eu vejo quando eu estou ficando velho de tanta coisa que eu já vivi na minha vida. Bonito, doutor. E uma pessoa que eu conheci pessoalmente e convivi, fui até a festa na casa dele, foi o Ciro Gomes. Sei. Eu já contei aqui que eu servi 3 anos em Fortaleza. Fortaleza, é verdade. Eu me formei aqui na aeronáutica. E fui morar lá e namorava uma menina cujos pais, o pai e o tio, eram donos, devem ser ainda, não sei a família, dono de uma rede de lojas. Era um empresário muito bem sucedido. Você estava bem, hein? Não, e ele é um cara muito envolvido, todo empresário, claro. Cara é envolvido na política. Eu fui muito, por conta de estar namorando essa menina, em festa em 2 famosos ainda, hoje, famílias famosas lá. A do Ciro Gomes e do Gereissati. Então eu conheci. O Ciro Gomes é um cara também violento. Ele é violento. Ele é violento nas afirmações dele. Ele falou que se o pessoal do Moro fosse falar com ele, ele recebia bala. Verdade. Como é que você fala uma coisa dessa de uma autoridade? Pode sim. Não, mas aí, o meu exagero... Eu quero dizer que não é só o Bolsonaro. Me perdoe, exatamente. Se a gente pegar pelos piores momentos, todos nós tivemos os nossos. Sim. Não é isso. Não é, o Eros fez. Como é que esse cara, no meu entendimento, vai governar esse país? Estou falando hoje. Vamos ver se você sabe por quê. Analisa as pesquisas hoje. Se você analisar as pesquisas hoje, você vai ver, em primeiro, o Bolsonaro, né? Que já não é mais o coisa. Em segundo lugar, Miro ou Marina, provavelmente, hein? Ciro. Em terceiro lugar, Marina. Agora, soma os dois, que são juntos. Aí você vai ver que o percentual se aproxima ou às vezes passa o percentual do Bolsonaro. E você tem embaixo o Alckmin, que não se sabe qual será a situação. Porque com o tempo que ele tem de televisão, sei que é injusto, mas é verdadeiro. Com o tempo, é uma pessoa a se
desconsiderar. Então, se o Alckmin, o Haddad, não acredito. Sinceramente, não acredito. Ele vai crescer e vai crescer muito. Não acredito. Tem 20 dias, gente. Tem 20 dias. Voltando ao que tá boa aí o debate. Falou, que aí é o problema da resposta. Eu costumo lá no hospital falar o seguinte: eu acho que a gente devia nascer velho e morrer tem até um filme assim. Na cabeça. A gente devia nascer velho na cabeça para não cometer excessos. Pensar 10 vezes antes de agir e não se enfiar às vezes numa situação difícil. Por que eu estou falando isso? Porque eu ajo assim agora. Eu já tive alguns eventos lá no hospital que, se fosse há 20, 30 anos atrás, você chutava o balde. Eu teria feito de forma errada. Você se lembra? Balde, né? Você se lembra dos seus piores momentos? Sim, que eu lembro. Eu lembro. Então, muita coisa que eu fiz eu não faria. As pessoas. Ou como também o Bolsonaro não faria. O Bolsonaro mudou. Hoje ele é penalizado. Chama a mulher de vagabunda, pô, pelo amor de Deus. Uma pessoa que não tem moral para falar de ninguém. Que é uma deputada, que é deputada ou é senadora? Maria do Rosário. Ela é uma pessoa de uma dificuldade. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Eu estou repetindo o que tem na mídia. Mas deixa eu só fazer uma pessoa de difícil trato. E aí o que aconteceu com o que mais se explora do Bolsonaro? E aí eu te falo, cortam, fora do contexto, né? Dizem que ele disse que a mulher não merecia ser estuprada. Isso é um não. Dizem não. Ele disse isso. Não. Ele disse. Por que ele chegou a isso? Como que se chegou a isso? A dona Maria do Rosário estava defendendo um homicida da pior espécie, menor de idade, que estuprou uma menina durante 3 dias e matou a enxadada o namorado dela, chamado Champinha. Esse menino não ficou preso, ficou apreendido porque era menor. Então a discussão girava em torno disso, e aí ele defendia o ponto de vista dele, que ele acha, e eu também, aí eu concordo com ele, com as coisas eu discordo. Eu concordo que a maioridade penal de 18 anos é brincadeira nesse Concordo país. Plenamente. E ele estava defendendo isso, que em outros países... que tem que ser menor, claro. Aí ela, gratuitamente indignada com essa opinião dele, o chamou de estuprador. Que direito ela tem de chamar ele de estuprador? Não tem o direito de chamar, não. Ele não fez. São essas coisas... Agora, é preciso perceber, o seguinte... Não se defendeu, não. Ele foi errado também. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Acontece... Eu devolvo para você a pergunta. Como é que o cidadão... Isso só nesse contexto. O cidadão que fala isso tem condições de dirigir uma nação. E eu respondo, tem. Como o outro também tem. Porque são os piores momentos. São os piores momentos. Porque há momento que a gente é infeliz. Isso. Quantas vezes... Eu me lembro de um fato. Alô, Luiz Otávio, um beijo para você. Luiz Otávio era meu amiguinho de infância, meu amigo de infância. Hoje mora em Minas Gerais. E o que acontece? A gente vivia sempre junto e tal. E um dia subindo lá, o Morro da Glória, deu um tapa no Luiz Otávio. Porque não concordei com alguma coisa. Aí eu fiquei tão chateado, me lembro, era um menino, era meninos de 12, 15, até hoje está na minha cabeça, que eu olhei para cá e disse, olha, faz o seguinte, me dá um tapa. Aí foi a pior das respostas, ele disse, não, eu não dou tapa em amigo. É isso aí. E até hoje eu tenho essa lembrança, foi um pior momento. Aí você pergunta, o Fernando teria condições de dirigir um programa? Porque se pegar fora do contexto, como disse, alivia, diminui, mas não exime do problema. Não exime. Então o que acontece? Porque ninguém tem o direito de estuprar quem quer que seja. É verdade. Né? Então essas coisas, a gente tem, conforme disse o Munhoz, tanto para Bolsonaro, quanto para Miro, quanto para Marina, quanto até para o Alckmin, que eu não... a verdade é o seguinte, são as pessoas que a gente está vendo aí, até se talvez não tivesse ocorrido o problema com o Bolsonaro, muito provavelmente ele poderia estar cabeça com cabeça e pode ainda estar. Eu estou dizendo aqui sem fazer torcida, entendeu? Eu estou dizendo, hoje, numa análise fria de pesquisa, é mais provável que o Bolsonaro possa vir a perder um segundo turno. Agora, eu não sou dono da verdade, né? Eu não sou dono, pelos acontecimentos que estão aí. Mas mestre... Eu cortei a tua fala, meu Deus do céu. Eu queria que você
Fala, desembucha, vai. Tudo que você quer. Não cortou. Só que tá aí com o doutor Provenzano e o Hélio. Que doutor Provenzano? Doutor Munhoz. Munhoz. Doutor Provenzano está no hospital. Doutor Provenzano o servidor, amigo nosso. Alô, doutor Silvio Provenzano. Agora está no Cremerge. Um grande abraço, Provenzano. Agora... Um grande abraço também para o Gamini, né, Fernando Sérgio? Bruno Ganime, abração. Só tem um defeito, doutor Gamini. É bonito. Não, e bonito. Rapaz, ele tá com uma não, ele é flamenguista e bonito. De novela das 8 da TV Globo. Fez um corte no cabelo e botou um óculos novo lá, que eu vi lá, eu entrei, as pessoas que estavam ali, as cidadãs, né? Meu Deus, estavam vibrando com a beleza dele. Ele deu um tapa no visual. É verdade. Grande abraço, doutor Bruno. Sou seu fã. O que você tem contra a nação flamenguista? Nada, que seja muito... Bom, olha aqui tem um Vasco, aqui tem um Flamengo, Botafogo e Vasco. Pronto. E flamenguista que é Samir. Samir tem ido a todos os jogos. Negócio, vai, veste a camisa do Flamengo. Eu falei, meu Deus do céu. Vai ela e a irmã dela. E volta meio jururu, né? Porque o time ou está perdendo ou está empatando. Aliás, meu time também está um horror. Mas vamos mudar de assunto. Eu vendo que eu vou arrumar um problema com o Dionísio aí, ele comigo. Não tem problema. Sou seu fã, pô. Não tem problema. Claro que não. Eu torço pelo futebol carioca. Certo. Vou te falar uma coisa, eu sou um flamenguista, muito pouco flamenguista igual a mim existe, porque qualquer time do Rio que joga com o de São Paulo, ou de qualquer estado aí, mas eu também sou assim, eu brinco, mas eu também sou assim. Quero o bom futebol. É que eu só não entendo que o Flamengo faz um gasto danado, né? Contrata todo mundo e não... E o tal do... Como é que é o nome que dos rapazes que eles gastaram 40 milhões para contratar? O Vitinho, cara, Vitinho até aqui não está jogando nada. O Dourado também não joga nada. Também é outro. É enganador. É verdade. Não, é enganador. Coitado do rapaz. Mas na verdade, Samir, sabe o que acontece? É que cada derrota do Flamengo beneficia tantos os outros. Eles vibram mais quando o Flamengo perde que quando eles ganham o jogo. Então, não, porque... eu falo uma coisa sobre o Flamengo, uns interpretam, por isso que eu te falo, quando a gente fala uma frase, uma palavra, existe duas maneiras de interpretar. Tem gente que interpreta pelo lado positivo e fica feliz, o outro já procura o defeito para ver. Eu costumo dizer para meus amigos lá, que flamenguista, né, torcedor do Flamengo, é igual capim. Você encontra em qualquer lugar, até no gelo. É igual pardal. Aí o pessimista diz que eu estou comparando o torcedor do Flamengo a nada. Não, ao contrário. Eu estou dizendo que o Flamengo é uma torcida mundial. Mas por que será? Do mundo que Qual é? Tem meia dúzia de flamenguistas. Nós temos aqui um psicólogo, que é o Aibinder, que explica tudo. Entende? Mas hoje nós não temos o Aibinder aqui. Porque eu queria saber do Aibinder o porquê desse motivo. Tem alguns que dizem que a cor preto e vermelho é a cor do Exu. Então que é por isso que populariza demais. Do ponto de vista umbandista. Né? Agora, não sei. A verdade é que é mesmo. É um negócio, a quantidade de torcedor é enorme. Todo mundo nasce flamenguista. Porque aí, com o tempo degenera e vai para outros lugares. Verdadeiros ficam. Tá vendo? Agora eu já acho que é o contrário. Eu acho que todo mundo nasce vascaíno, depois degenera. Mas é aquela história. Não, agora parabéns ao Flamengo. O Flamengo está muito bem administrado, diga-se de passagem. Né? Tá com dinheiro, né? Está com dinheiro. É o único. Os outros deviam se espelhar, eu concordo. Eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, outro dia teve uma pessoa aqui em off, e por ter me dito em off, eu não vou poder dizer fulano disse aquilo, mas disse que a atual administração do Vasco está tentando melhorar a situação lá, e disse que encontraram até roupeiro ganhando 40 mil reais. Eu estava me candidatando que ia ser roupeiro. Entendeu? Tô afim. Eu vou repetir, Fernando, uma coisa. Será mesmo? O Apolinho falou. O Apolinho? Respeito muitas coisas. Alô, Apolo! O Apolinho falou que o maior inimigo do Vasco é o próprio Vasco. E é mesmo. Foi mesmo. Assim, porque eles não se entendem. Porque eles não se entendem. O Vasco tem 50 anos que não se entende.
A última diretoria séria do Vasco, nem Gatino. Foi a época do Gatino. João Silva, né? João Agatino Silva, uma coisa assim. Não, então teve o Calçada também, né? Calçada. Uma briga de Eurico e anti-Eurico. E nessa briga, todo mundo perde, e principalmente o Vasco. Eles conseguiram, o presidente está tentando um empréstimo. Triste, o Vasco sempre só engrandece o futebol carioca. Como eu vejo o Botafogo, que foi um celeiro de craque, até hoje é o clube que mais cedeu jogadores à seleção, tá aí. Botafogo que Vasco está abrindo o olho, volta com os dois. É horrível. Não, é bem provável. Verdade. O Flamengo você sabe o que outro dia alguém falou, outro dia alguém falou aí na televisão, acho que no Sport TV. Eu não guardei de memória quem falou. Que se o time que está na primeira divisão, ele recebe da televisão de 80 milhões de reais ao longo do ano. Que é 80 cada time da primeira divisão. Cada time. Faz parte do patrocínio global que é da TV Globo. E é um patrocínio milionário. Todos nós sabemos disso. Para eles não é nada isso. Para nós é que é. 80 milhões. E para o clube também é uma ajuda substancial. Se cair para a segunda divisão, durante um ano, a verba para cada clube é de 6 milhões. Olha o prejuízo. Olha o tamanho do prejuízo. E a probabilidade de cair e não voltar é muito grande. É verdade. Porque se agora já está com dificuldade... O time que está aí, que cair, volta, claro. Mas você sabe de uma coisa... Hoje mas é um sacrifício, né? Eu fico vendo o Botafogo jogar, eu desligo e boto no Netflix e vou ver filme. Sabe por quê? Eu também. Dos grandes times, vou saber o resultado, porque não vale a pena. De Bagra ali, ganhando 200 e poucos mil. Rapaz, então, querendo mais, olha, o papo está tão bom que eu não vou passar, eu tinha separado qualquer dia eu passo aí os melhores momentos do Gaúcho, aquele, não é o... Não, meu Deus do céu, fugiu da memória. Essas coisas de falar de improviso tem isso, daqui a pouco eu lembro. De um dos grandes jogadores do Brasil, Ronaldinho Gaúcho. Meu Deus do céu, tá? Aí você não dá nem para botar um Neymar para comparar, porque não dá. E o Neymar é o nosso melhor jogador. O cara fazia diabo. Né? Quer dizer, a gente acostumou mal, essa é que é a verdade. E agora você vê uns cabeças de baga, os caras não conseguem acertar o gol, Munhoz. Não consegue. O cara vive para aquilo, o cara ganha 300, 400, 1.000 por mês, não consegue acertar o gol. Chuta, pega na orelha da bola. Como é que pode? Cabeça de bagre, todos os centroavantes do Botafogo são todos eles cabeça de bagre. Todos os centroavantes. Tem centroavante. No Vasco não tem centroavante. Tem agora a Esperança, que é aquele argentino que está velho, né? É o Maxi Lopes. Maxi Lopes é uma esperança, mas é aquela história, a posição do centroavante depende de passe. Depende da bola chegar no cara. Ricardo Oliveira está com 40 anos aí. Dando um show. Se faz tanta propaganda de uma série de coisas que eu acho desnecessária. A propaganda que tivemos que fazer junto aos clubes é não deixar um Vasco vender um menino desse que está na seleção. Paulinho. Com 15 anos, não, está na seleção. Está na seleção. Está na seleção. Sim, foi vendido com 15 anos. O Paulinho, agora com 16, 17, também foi vendido. Jogadoraço. Esse menino do Flamengo. Vinícius Júnior. Escuta o que eu estou falando. O Flamengo. Esse Pedro é machucado. Vai ser operado agora, daqui a pouco vai. Não, você vê o caso do Vinícius, é tão grave, Vinícius Júnior, que era um carcaço tão diferenciado que se o Flamengo perdeu o título, e é uma possibilidade, foi por causa da venda dele e do Everton também. Que o Everton, toda vez que atacava contra o Vasco, eu falei, meu Deus do céu, lá vem com dor de cabeça. Porque o cara tinha uma vitalidade, né? E uma capacidade, às vezes até de fazer gol. Era um lateral que voava.
E agora está justamente no São Paulo. Ele não é lateral, não. Ele é um falso ponto esquerdo. Falso ponto esquerdo. Ele é tudo. Para mim, era o melhor jogador do Flamengo. Exatamente. Mas dizem que não era valorizado como devia. Sim. Aí bota o Guerreiro, que não fazia porcaria nenhuma, vivia machucado, vivia não sei o que. Daí já tinha outra parte. Isso aí é jogada de empresário. Claro que é. Claro que é. Como agora falaram que o negócio do Vitinho tem que escalar mesmo jogando mal, porque se não escalar não vende. Deram 44 milhões no cara, pelo amor de Deus. Na verdade, o futebol virou um grande comércio, né? Dizem aí, a crítica inclusive demonizou um pouco o Vanderlei Luxemburgo, que pode criticar que poderia ter uma oportunidade de novo, né? É um excelente Joel Santana. Mas colocaram o Joel e outros. E o Vanderlei como os caras que se aproveitavam para tentar ganhar alguma coisa com o jogador. Eu não sei se isso é verdade. Se for, falar é fácil, prova. Ou se é tipo política, campanha do inimigo que quer pegar o lugar e tenta denegrir. Agora você sabe que essa coisa do empresário é muito séria, né? A maioria, eu acho que já sabe, o povão talvez já saiba que o empresário, na maioria das vezes, leva de 20, às vezes até um pouco mais, de percentual de tudo. Né? E aí surgiu essa categoria de empresários. E eu estava me lembrando, outro dia, eu estou há muito tempo no rádio, eu estava me lembrando dos lá dos anos 80, quando o meu programa era na Rádio Tamoio. E na Rádio Tamoio tem uma placa aí de todo tamanho, que depois até do programa eu mostro, sabe por que é? Pelo seguinte, porque ela é de prata, e aqui veio a placa, e de repente descobri que a placa está preta. Mas dá para você ver alguns nomes ali de pessoas que me deram quando o programa Fernando Sérgio fez 8 anos fora da Rádio Globo. Eu tinha saído da Globo e foi uma coisa assim. E entre os debatedores eu tive a honra de ter gente muito boa, umas que já se foram, que é o caso do Manel Schwartz, que é o que dá nome hoje ao estado do Fluminense. E o Manel, eu tinha uma interação muito parecida com a que eu tenho com vocês hoje. Ele era bem mais velho, era o presidente do Fluminense. Eu era bem mais novo. E ele se falava empresário. E eu, ingênuo, né? Há 20, 30 anos atrás, 30 e tantos anos, eu não sabia, empresário de quê, pô? Né? Eu sou empresário. Aí um dia ele falou, Fernando, você sabe inglês? Eu falei, sei. E francês? Não, francês é meio arranhado e tal. Eu disse, não, então eu queria... Você vai lá no meu escritório. E o escritório dele era perto do Copacabana Palace. Aí eu fui, eu confesso que tinha o filho dele, não sei o que e tal, e havia realmente, ele queria talvez que eu fosse trabalhar com ele, mas aí eu teria que deixar o rádio e teria que viajar e tal. E eu tinha um filho que jogava futebol, que hoje até é professor de jiu-jitsu, o Serginho, e eu falei com ele o seguinte, poxa, o Serginho está tentando jogar futebol e tal. Ele falou, Fernando, se você quiser, daqui a uma semana ou duas ele está na Espanha. E eu confesso que tive medo. Tive medo que, primeiro, eu era pai separado, foi do meu primeiro casamento, ele era um menino de 15 anos por aí, e eu fiquei assim pensando, poxa, e se for, eu talvez não tenha na época condições financeiras de acompanhar. Porque, né, eu acho que... Mas você vê como já era naquela época que não havia computador. Imagina hoje. Como é que a coisa deve ser? Imagina hoje que você fala, eu falo agora com o Fernando Pereira, que está lá na Suíça. Não, ele vai mesmo. Através do Zap. Tem uma série de jogadores, você viu o caso desse menino brilhante, o Vinícius Júnior. É uma pena, é uma pena. No Flamengo entrou. É por isso que o futebol brasileiro está abaixo dos outros. Vai embora, enche o garoto de milhões, enche a família. Mas será que ele recebe? Recebe. O quê? A casa, no Flamengo, a casa do Felipe Coutinho, agora lembrei, o garoto que saiu daqui do Vasco. Você viu, foi passado a casa do cara? A casa do cara, gente, é um negócio, é um troço cinematográfica. Todos eles. O Carrão,
confusão. Como a do Ronaldinho Gaúcho também na Espanha. E não condeno o garoto. Aqui não há essa condição. A verdade é que o futebol é mal administrado. Né? Helicóptero dele, eu bato palma, eu acho que eles têm que. Eu sou contra quem ganha dinheiro. Mas é um ruim para o futebol brasileiro. É uma coisa. Porque os caras lá estão muito acima a nível de treinamento físico, de organização. De né? responsabilidade. E responsabilidade também. A palavra que infelizmente no Brasil a gente Por que eles não atendem a responsabilidade daqui igual eles atendem de lá? Porque nego mete a mão. Eu não sou próximo. Isso você entendeu. Como é que o cara tem responsabilidade quando chega lá e aqui ele não quer ter responsabilidade? Meu amigo, a educação é outra lá fora, o sistema é outro. Entendeu? Concordo. É outra coisa. Infelizmente acaba o Bolsonaro. Você custou infelizmente, o Bolsonaro fala uma coisa que é real. O homem só respeita aquilo que ele teme. E é assim mesmo. Isso foi o mundo inteiro foi assim. Se a justiça não é verdade. Se não tiver leis duras, não adianta prender. Se você não tiver uma norma e você for obrigado, e se não cumprir aquelas normas, terá as devidas punições. Se não for dessa forma, o ser humano... E a história do futebol brasileiro, o cara finge que paga, o outro finge que recebe. Assim esse é que é o problema. O que saiu de jogador que tem causas trabalhistas, lá os direitos... Lá eles recebem. Existem. Entendeu? Os direitos e deveres. E se o seu dever não foi cumprido, o seu direito também não vai ser dado como... Ele vai ter uma punição, por exemplo, fez uma coisa errada, o salário dele vai ser cortado pela metade. 50%. E é mesmo. Aqui não, se fizer isso, aí aparece o empresário, não, ele é bacaninha. Deixa aqui. Não precisa muito. Voltando. Tem que jogar, vai ficar no banco. Voltando, algum tempo atrás, eu estava falando com o Cristiano também. Meu filho, o Cristiano, morou 8 anos nos Estados Unidos. Então o Cristiano dizia, pai, é um negócio. E é isso mesmo. Você está em Miami, não sei o quê, você está com a lanterna apagada, surge, não se sabe de onde, o motociclista. E o cara para e multa. E multa. Quer dizer, agora qual é a situação? Primeiro, quanto ganha um policial nos Estados Unidos? É a primeira. Segundo, o carro dos policiais norte-americanos é tão mais preparado que se o seu carro tem 150 cavalos, dele tem 300. E são todos os carros assim. O nosso e tem uma técnica, e tem uma técnica que a gente vê até em filme, né? Que é a técnica de perseguição que eles ensaiam, porque o para-choque daquele carro de polícia, ele é preparado, ele é reforçado para evitar tiro pegar em inocente. Então os caras correm atrás do bandido, chega um momento, pá, dão uma porrada, desculpa a expressão, no outro para-choque, roda e pá, já vão. Quer dizer, aqui são carros comuns, né? Você não tem, é um negócio louco. Agora outra coisa que a gente, qualquer que seja... Não, agora o sério, agora a gente tem que aparelhar, porque senão vai morrer cada vez mais policial. Morre muita gente. Né? Eu acho que a situação é tão grave, quando você vê uma notícia que num presídio de segurança máxima, como o presídio lá na Paraíba, não importa, mas teoricamente, poxa, os caras estão com um explosivo na mão, os caras estão explodindo Banco do Brasil, Bradesco, Santander, e pegando dinheiro. Entraram na RJ, como é que chama? A que você estudou, o FRJ, explodiram aquilo lá. E aí, no caso do presídio, perguntaram, você viu, para o segurança, para o chefe de segurança, o secretário de segurança do Estado, que houve? Ele falou, não, eles tiveram que recuar, porque eles estavam lá com arma bem inferior e os caras entraram com .50. Fernando, eu fico me perguntando se isso tudo não é proposital mesmo. Todas as semanas que a gente vem aqui surge esse assunto e eu sempre falo... Que infelizmente é o que é, né? Por que as pessoas que nos governam não vão, eles sabem disso, e se tem dúvida, por que não vão aprender ou trazer as coisas boas dos outros países? Exatamente. O mundo hoje é globalizado. Nós hoje, depois da internet, é globalizado. Você, num toque de uma tecla, você sabe tudo o que quiser. Por que nós sabemos
isso tudo que a gente falou aqui dos Estados Unidos, a preparação dos carros, o modelo carcerário nos Estados Unidos, que é privatizado. O preso trabalha para se manter, o preso faz obras para o governo, tem mão de obra nos Estados Unidos que é feita por presidiários. Por que isso não é aplicado? E diminui a pena. Por que isso não é aplicado no Brasil? No Brasil não, a lei é totalmente errada, de 1939, do jeito que está, ninguém faz nada. Mas eu tenho uma tese que de repente é para proteger os próprios. Ou seja, os caras se autolegislam. Mas porque essa cambada essa cambada de Brasília, com raras exceções, né? Com exceções que a gente tem que buscar quase que a lupa, essa cambada faz para si própria. É isso mesmo. Porque eu concordo plenamente nesse particular, tem que diminuir a idade penal, sabe? Não tem que passar a mão na cabeça de bandido, não. E tem que ter lei severa, e tem que pagar bem o policial. Claro. Mas olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Vários casos aqui acontecendo na Suprema Corte, né? O Tribunal... Que não pode... É outro problema, pô. Chega o estuprador lá, Gilmar Mendes bota na rua. Chega o... Eu acho que é o cara que mais tem poder no Brasil. É impossível isso. Cara, ontem mesmo botou na rua. De ônibus aqui, com o padre dele, bota na rua. Pô, peraí, pelo amor de Deus, aqui só se vai preso. Preto, quer ver pobre e na pena. Quer ver uma outra coisa errada? Qualquer que seja o juiz não pode ser nomeado pelo presidente. O que é isso, gente? O que é isso? Nos Estados Unidos, o sheriff, que aqui a gente chama de xerife, ele é eleito pela população. E é reeleito ou não. É isso mesmo. O sistema de policiamento, infelizmente, a gente tem que falar daquilo que dá certo, pô. Sabe? O sistema de policial... Quando começa a falar das coisas certas que tem fora do país, diz que está desfazendo do nosso. Mas gente, qualquer um de... Outro dia aqui... Fizeram uma limpa, tolerância zero lá. Apareceu uma boa lá. Apareceu uma boa que fez isso. Que era foi o Rudolph, vamos falar o nome, Rudolph Giuliani. Foi o homem que tolerância zero, mas tem o aparato que tem que ter. Que tem que ter, você sabe... Se eu saio, eu sou policial, eu saio na rua, vejo um cara com digamos assim, 1.50 arma e tal, pelo amor de Deus, pô. Eu não vou matar o cara, mas eu vou meter bala no pé do cara, se for o caso. Não tem que esperar. A TV Globo tem o Genilson Araújo, um abraço pro Genilson, faz um trabalho fantástico, né? Outro dia até comemorou a filha dele, que eu acho que entrou pra faculdade, uma coisa assim. Desculpe se eu tô falando errado, hein, Genilson? O Genilson todo dia mostra o cara fumando, o cara com... Pô, e aí? Se você não tem lei, como é que você vai fazer? Verdade. Tem que esperar ele atirar em cima de ti? O Bolsonaro falou isso na TV Globo, rapaz, no debate, que empresário tanto homem. Você quer o quê? Eles estão com a AK-47. Me dando um tiro, você vai dar rosa a ele, vai pedir por favor? Não pode, tá certo? Entendeu? O que é isso? Isso faz um trabalho maravilhoso. Faz, fantástico. Mas eu acho que, sei lá, esse trabalho que ele faz, eu acho até um tanto quanto arriscado. É arriscado. Sim. Só o fato do cara... Olha, gente, eu sou apaixonado por avião. Eu, quando era garoto, fazia pirueta em avião, cheguei a ser copiloto, eu não cheguei a tirar brevet. Mas o outro era tão irresponsável que me dava o avião na mão lá em cima, que era teco-teco. Né? Eu sou apaixonado por avião. Agora, eu nunca andei de helicóptero e não tenho essa pretensão. Que aquele negócio ali, se parar, filho, não tem jeito. Mas é seguro. Até a página número 3. Ele anda todo dia, então aplausos. Já? Em 1900. E é arriscado mesmo? Fortaleza, os 3 anos que eu fiquei lá. Você andava muito de helicóptero? Uma coisa chamada Ação Cívico-Social. Sei. A aeronáutica levava médicos, né, para cidades mais interioranas. E o nosso transporte era tudo Era o helicóptero. E aí, qual é a sensação? E vou te dizer mais. Quem andou me conta. Era o bolha assassina. É mesmo aquela bolinha. Aquele Ebel, que tem aquele plexiglass na frente, que são 2 pessoas só. Aquilo trepidava que você saía tremendo. Aquilo faz um barulho descomunal. Tem que andar de fone. Né? Tem que andar de fone, né? Sim. Parece um liquidificador que voa, né? E se der um problema na barra, já era. Na de cima, ele cai.
na de trás. A outra que dá a direção, né? Ele roda no próprio eixo. E vai, de não trás, tem cai. Não tem é um avião que não tem estabilidade. Um avião com asa, você pode planar. Planar, o avião... O helicóptero não, né? Parou o motor, acabou tudo. Né? Você quer ver uma coisa? Eu sinto saudade do elétrico, com aqueles 4 motores, que eu sei que ele aterriza até com... Hoje eu vejo 2 turbinas, coração treinado. Voava muito no elétrico para fazer show. Nossa, mas nós fomos, eu e Samira... Eu e Samira... Eu e Samira pegamos um avião da Emirates quando fomos para... que ele vinha de Dubai, fez escala no Rio, é a última vez que a gente foi à Argentina. Um avião maravilhoso, fantástico, mas o avião é tão alto, que quando você entra ele estacionado, você pensa que ele está voando. A turbina dele é maior que essa sala. É uma coisa imensa. Negócio impressionante. Como é que aquilo sobe, né? E se mantém. Exatamente. O Brasil mesmo, da Embraer, tem aquele avião de carga da aeronáutica, aquilo é uma enormidade. Feio para dedéu. Aliás, a Embraer é um dos orgulhos do Brasil. Os orgulhos do Brasil. É fantástico, E vai sendo vendida, né? Na verdade não foi vendida, é uma associação. Uma associação. Não é venda, é uma associação. Vai continuar a marca Embraer? A gente está achando que é um absurdo. Não é, tem que manter, né? Se a Embraer não se associar a uma grande, que interessa, ela acaba morrendo. Ela acaba morrendo, como morreu a Bombardier. Lá no Canadá. Então tem que ter essa visão de futuro. Nós não estamos... o Brasil está entregando. Não está entregando nada. Está fazendo uma associação, por quê? Para a empresa grande, como é a Boeing, ela interessa fazer aviões de grande porte. E para a Embraer, médio e pequeno porte. Então uma coisa complementa a outra. Ou a Embraer vai esperar a Boeing começar a fazer avião de pequeno e médio porte para concorrer com ela. Então eu acho que é uma atitude e tem um avião muito interessante que eu voei da Embraer. Foi na Europa. Foi um avião que cabe 80 pessoas. É o que tem mais saída e foi um orgulho saber. Na verdade, era... Como é que é aquela empresa? A Transavia. Transaviar, né? Uma empresa francesa. Quando a gente foi de Lisboa a Paris, fomos através de um avião da Airbus, grandão. E na volta pegamos esse. Aí, para nosso orgulho, estava lá Embraer e tal, você vê numa empresa francesa. A frota da Azul é composta desses aviões, e tem um além desse que é um maior, é o mais estendido, que é para 100 passageiros. Acho que comprido, né? Eu acho que é 150. A frota da Azul hoje, doméstica, é quase tudo. Agora, pergunta para o tenente coronel da Aeronáutica, que é o nosso querido Dr. Cícero Munhoz. A nossa aeronáutica está bem aparelhada de avião? Não, ainda não. Principalmente a aviação de caça. Essa aviação, vamos dizer... Mas não houve aquele negócio, aquele acordo com... Mas o que aconteceu? Que era o Mirage. O grande problema hoje da aviação militar nosso é a aviação de guerra, de caça. Claro. Mas para que não tem guerra? Não, tem que ter, pô. Se falou na época da prepara-se, né? Se quer ter até para patrulhar a fronteira, né? Você tem que ter. Claro. Por acaso, você tem que ter mecanismo de segurança, nem que seja a chave. Então, a aeronáutica, o grande problema da aeronáutica, que acredito da Marinha, do Exército, é exatamente equipamento de guerra. E na aeronáutica, qual é o equipamento de guerra? São os caças. Né? E os caças, o que aconteceu com o caça? O caça nosso, ele ainda é da época dos Mirage antigos. Nossa. Né? Os F-5 também, que já estão fora de linha. E eles foram sendo canibalizados. Tinha 50 tira a peça daqui, bota para ali. Bota daqui, bota para ali. E a gente foi devagarinho, botando a nossa aviação de caça a zero quase. Quando começou essa história lá atrás, no Lula, deveria se fazer compra... Atualização, né? E comprar avião na aeronáutica não é só simplesmente você olhar ali, aquele ali que eu quero, me dá 10 dele, não é isso. É transferência de tecnologia. Que tem que ser. Tem que, nesse cara que te vendeu o avião, ele tem que te transferir tecnologia e, de preferência, até autorizar que você faça algumas peças. E se faz isso. E na época foi conversado isso. E nas concorrentes, era o americano, era o sueco,
que na verdade foi o que hoje está se fazendo a negociação, e a França. Então, na época, ficou tudo definido pela aeronáutica que a melhor opção, no geral, não é que o avião fosse muito melhor, eles são muito parecidos, mas de transferência de tecnologia era o sueco, né? Mas na época, aí vem a interferência política estranha. Esses aviões não chegaram aqui? Esses aviões atrasaram na compra, na transferência de tecnologia, ou seja, o negócio ser fechado. Dizem que até na propina, né? Porque politicamente começou a haver interferência, e agora, eu também não estou dando a minha opinião, eu só estou falando fatos. Agora, na delação premiada do Palocci... palavras do Palocci, o Lula interferiu diretamente e assinou inclusive um contrato com o presidente da Sarkozy. França, Na época era o Sarkozy, para fazer essa negociação, que é diametralmente contra o que já estava sendo pré-estabelecido. Então essas coisas foram e atrasaram tudo. Hoje nós estamos aí com uns 10, 15 anos de atraso, quando a nossa frota toda de avião de caça deveria estar aí voando. As coisas funcionando, foram atrasadas à custa de quê? Dos problemas políticos que interferiram. Aí alguém vai perguntar, e por que acabou que o Lula não conseguiu? Porque aí também era demais. Havia um parecer, havia um estudo de aviadores técnicos na área que diziam que a melhor negociação era aquela. Então, para conseguir demolir toda essa negociação técnica que não envolvia política, foi complicado. Só que ficou nesse choque. Faz ou não faz? O presidente é contra, o outro é a favor. E aí estamos atrasados décadas com isso aí. A nossa aviação de caça é muito pior do que a do Peru, do que a da Colômbia. Com certeza, Chile. Chile moderníssima. Com certeza. Um país que deveria ser líder na América. Mas por quê? Porque tem que pagar um monte de político. Bom, aí eu estou chegando ao final, até estendemos um pouco o horário. Estou aqui com o Todinho, mas eu acho que foi ótimo, né? Manuel Dionísio, dá um recado aí, por favor, lá da Escola de Samba, Mestre Sala, Porta-Bandeira, Porta-Estandarte. Primeiramente, eu vou agradecer a oportunidade desse programa de hoje, que eu saí dar uma aula política. Programaço, Importante isso. E no nível, né? Isso é importante, né? Mas, Fernando, eu tenho que dizer que eu senti falta da sexta-feira que eu não estive aqui. Não teve. Eu quero dizer a você que nós continuamos lá no Centro de Arte Carlos Gulbenkian, cada vez com mais apoio lá da nossa gerente Rita Freitas. E a nossa secretária continua fazendo um esforço aí, porque depois de nós termos aí um edital, que nós já estávamos sabendo que ia ter uma ajudazinha aí, o nosso Pinóquio tirou o dinheiro. Pinóquio tirou o dinheiro. Mas em compensação, tirou o dinheiro, mas disse para onde foi, que foi para a obra da Avenida Brasil. Onde está o dinheiro que estava aqui? O gato comeu. Não, foi para a obra da Avenida Brasil. Então, foi gatuno. Continuo a dizer a você que a única dificuldade que eu estou tendo lá é a parte de finanças para poder terminar o espaço que, graças a Deus, devagarinho está indo. E qual é o... Mas não é só eu que estou com problema de dinheiro. Vamos falar... mas você não mal administra, não. O time de futebol tem dinheiro, tem time aí que já pegou adiantado a verba da televisão de 2 anos. Como é que pode? Então... Passa essa. Como é que as pessoas se comunicam contigo? Hoje nós continuamos aí usando o mesmo telefone, só que agora nós temos o 4109 2298. 4109 2298, que já é o telefone lá da sala que chegou, graças a Deus. Muito bem. Eu estou sendo utilizado também. Eu continuo precisando aí de uma psicóloga, né? Que você falou. Uma assistente social. Uma voluntária, porque grana não tem. Certo. E o nosso trabalho com os cadeirantes está indo de vento em popa e agora nós temos que dar uma parada. É mais ou menos a história. A falta da psicóloga e a falta da assistente social está nos deixando um pouco amarrados, porque nós temos aí um grande evento que vamos participar no dia 19, que é a estreia da Feirarte, e nessa Feirarte aí nós vamos estar mostrando 3 casais de Mestre Sala e Porta-Bandeira com deficiência a pedido da secretária. Então nós vamos poder mostrar esse trabalho.
E agradecer também a Estação Primeira de Mangueira, que está com um evento aí chamado Resgate da Mangueira, que estão com dificuldade, que as meninas não estão comparecendo nos programas para se inscrever para a Porta-Bandeira, só querem ser passista. E a Mangueira quer dar continuidade com Porta-Bandeira da comunidade, está tendo muito problema. Então nós fomos lá, batemos um papo sobre isso, e nesse papo eu já fui convidado também para o dia 18, participar de um seminário na quadra da Beija-Flor de Nilópolis, que vai se falar de harmonia. Mas o que eu tenho a ver com harmonia? Não, vai lá, porque de repente você pode ter uma opinião boa e a gente vai seguir isso aí. Porque Porta-Bandeira é o que não falta na Beija-Flor, porque tem um projeto social da Selminha e o Claudinho só para mestre Porta-Bandeira. E hoje, a partir das 17 horas, eu estarei na Universidade Federal Fluminense para conversar com a diretora do grupo de dança da UFRJ, para formar lá um grupo de mestre e Porta-Bandeira para a própria Universidade Federal, que tem um grupo de dança que eles fazem dança itinerante de todos os países. E agora a gente está mestre e Porta-Bandeira, me fez esse convite. Eu estou indo lá porque quem não aparece, claro. E quando é convidado, tem que ser visto para ser lembrado. Então eu estou feliz de ser lembrado por tudo isso que está acontecendo aí. Continuo dizendo, gente, nos ajudem aí, porque eu já estou com todo o material encomendado de bola de spinning, colchonetes, bambolês, cordas, tudo isso contando com o dinheiro que a gente ia ganhar desse editalzinho aí, só que agora esse edital deixou de existir. Se tiver alguma academia aí que tenha disponibilidade aí no CD aí, uns bambolezinhos, 5, 6 bambolê, 4 colchonetes e uma bola pelo menos de spinning, que é para nós darmos continuidade com o trabalho com os mestres Porta-Bandeira com deficiência. É o pedido que eu faço. Muito bem, repete só o telefone. É 4109-2298. WhatsApp estranho, né? 4109-22. Uma outra. Tá chamando. Tá chamando. Quem sabe alguém já ouviu. Olha só, vai lá atender. Você vai ilustrar o telefone dele. Mas esse telefone ainda, eu não sei nem como é que desliga aí, por isso que eu deixei bem Tá certo. Então, depois do programa, você que está telefonando, telefona para ele. Mestre Eros Mário Cordeiro, um dos grandes produtores culturais do Brasil. Obrigado, Fernando. Muito obrigado por ter vindo, querido. É um prazer enorme estar presente aqui com essas personalidades aqui, Dr. Munhoz, esse trabalho maravilhoso que o Manuel Dionísio vem realizando e precisando do apoio de todos, né? E a você, principalmente, que nos dá essa chance, né, de conseguirmos isso. E quero aqui mandar um grande abraço ao desembargador Antônio José, que eu sei que está nos assistindo, ao grande Chico Donga, que estamos desenvolvendo trabalho com grafite, já estamos aí ensaiando muito e em breve teremos outros grandes eventos aí, muito em breve. Deus quiser. Ontem tivemos uma reunião muito boa e vamos partir aí, sabe? Colocá-los na estrada aí para fazer o nosso trabalho, que é a arte, que é a música, que é o lado bom da coisa, né? Maravilha. E doutor Bruno, aquele abraço, doutor Bruno Gamini, doutor Silvio Provenzano, né? E obrigado por tudo. Nosso doutor Cícero Munhoz, um dos grandes cardiologistas do Brasil. A todos vocês, e a você principalmente. Obrigado, Eros. Doutor Cícero é diretor do Hospital Alemão do Amparo, né? É nosso querido amigo, cardiologista. Doutor Cícero, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com grandes amigos aqui, né? Sempre digo que meu fim de semana sempre começa bem, que é a sexta-feira de manhã aqui, né? Convidar nossos colegas cirurgiões aí que tenham interesse em operar lá no Hospital do Amparo, um hospital aberto, né? Basicamente cirúrgico, né? Também atendo a parte clínica, CTI, mas convidar os colegas que tenham interesse, por favor, façam contatos, tem nossa página aí na internet. Na internet. Hospital Alemão do Amparo, só pesquisar. Alemão do Amparo, só colocar lá no Google. Perfeito. Que vai aparecer. Muito obrigado a todos do livro 50 anos. Eu estou tudo, como é que chama? Pimpão seria essa expressão?
Não sou jogador do Botafogo, não, mas estou todo pimpão. Porque outro dia recebi, eu fiz uma parceria aí com o Mário José e com a... Foi bom o programa? Foi bom. E a Márcia Miranda, né? E a gente colocou aí a primeira música também como compositor. Eu vi. Então foi legal, bacana mesmo. E partindo dos versos de um pretenso poeta, né? Então esse livro, ele conta a história. Esse livro tem opiniões dos meus queridos amigos, como Apolinho e outros tantos que opinaram a respeito da modesta carreira que eu fiz no rádio, que é modesta mesmo, né? E, na verdade, outro dia o Gelson Cunha estava aqui, foi ontem, e ele teve uma expressão muito interessante. Fernando, eu estou de terno e gravata, eu sou jornalista, as pessoas às vezes pensam que eu sou desembargador, mas como jornalista eu estou permanentemente duro, né? Então, eu acho que se aplica muito ao nosso caso. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, então nesse livro que conta a história, conta a causa do rádio, tem também alguns poemas feitos. Eu queria lembrar que quando você faz um poema, é igual quando você escreve alguma coisa, necessariamente pode ser que você não tenha vivido isso, né? Que é a coisa do imaginário, né? Então tem um aqui que diz que é a própria frustração do cara que de repente perdeu um amor, essa coisa toda e tal que a gente fez, e que diz assim: rever esses seus olhos que me machucaram tanto e humilhado pedir a você que volte para mim, depois de tanto tempo passado, entender que não pode mais ser assim. Voltar a cada lugar em que estivemos juntos e o vazio no peito sentir e nada mais fazer que não esse olhar parado, meio bobo, meio sem o que dizer. Rever a memória como se videotape fosse e só para machucar descobri prazer na dor. Afinal a perda foi tanto que só vivo para lembrar o passado. E chorar, como se a lembrança pesadelo fosse e dela não conseguir sair, até porque não se quer sair. Rever todo esse sofrimento louco e, fechando os olhos, lembrar que ainda é pouco, afinal, só descobri esse amor assim, bobamente, depois de te perder. Ainda faço samba, ainda faço samba dessa música. Um abraço grande a todos vocês. Amanhã, se Deus quiser, não tem o programa, mas tem a gente, né? Sábado e domingo é para descansar. Na segunda-feira estaremos de volta. Um abraço para o meu querido amigo Rafael, do Atinge o Trauma, que é da fisioterapia, que eu estou fazendo daqui a pouco, às 11h30. Eu estarei lá para mais uma sessão de fisioterapia, que está me permitindo, inclusive, voltar a andar, não ainda com total plenitude. Eu costumo dizer, eu estou só com a primeira marcha, mas daqui a pouco vai ter a segunda e a terceira. Depois da quebrar a perna, tá ótimo, né? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, namastê.